Página 65. Nem só tirando a vida matamos. Os maus conselhos. Quantos de nós já matamos espiritualmente também? Quantos de nós se preocupam para que seus filhos tenham um vestuário, comam adequadamente, tenham estudos, se estão doentes? E se assim é, corremos para o médico preocupadíssimos. Mas quantos de nós, muitas vezes, matamos os nossos filhos? Os nossos filhos estão tristes ou cheios de raiva ou amargurados porque não têm o pai ou a mãe ao seu lado. Quando não tem o menor amor dos pais, imaginem uma mulher que se apresenta na igreja, por exemplo, e diz: "Obrigado, meu Deus, por esses filhos tão bons que me deste. São tão bons que desde que o pai me deixou, odeiam seu pai e só querem a mim." Sabem o que ela fez? Matou esses filhos espiritualmente, porque odiar é matar. Quantas vezes envenenamos os nossos filhos? Vocês não imaginam quanto dói a Deus indispor, envenenar os filhos contra o pai ou contra a mãe. Deus não permite isso. Por isso, quantos filhos mortos carregamos nós? Jesus mostrou-me que eu era uma assassina espantosa, porque não só pequei quando abortei, como financiei muitos abortos também. O poder que o dinheiro me deu fez-me cúmplice, porque eu dizia: a mulher tem direito de ficar grávida ou não. Vi o livro da minha vida, doeu-me tanto, tanto ver. Anos mais tarde, e já adulta eu, uma menina de 14 anos, minha sobrinha. Quando temos veneno dentro de nós, não damos uns aos outros nada de bom, e todos aqueles que se aproximam de nós estragam-se. Umas meninas, 3 sobrinhas minhas e a namorada de um sobrinho, iam muito na minha casa. Como eu era a que tinha dinheiro, convidava-as e falava-lhes de moda, de glamour e de como exibir seu corpo para serem atraentes, e aconselhava-as. Vejam como eu as prostituía. Prostituí menores, esse foi outro pecado espantoso, depois do aborto. Eu prostituí-as porque eu aconselhava-as, dizendo-lhes: não sejam burras, meninas, não façam caso das vossas mães, que vos falam de castidade e de virgindade. Elas estão passadas de moda. Elas falam da Bíblia, que tem mais de 2000 anos, e além disso esses padres que não querem modernizar-se falavam-vos do que diz o Papa, mas esse Papa está passado de moda. Imaginem o veneno que eu ensinei a essas meninas, que elas podiam desfrutar do seu corpo, só tinham de ter cuidado para não engravidar, e eu ensinei-lhes com que método. Essa menina de 14 anos era namorada do meu sobrinho. Jesus mostrou-me. Chegou um dia ao meu consultório a chorar muito e dizer: "Glória, sou um bebê e estou grávida." Eu quase lhe grito: "Burra, não te ensinei como fazer?" Mas ela diz: "Sim, sim, mas não funcionou." Sabem, naquele momento o que Deus queria de mim era que eu apoiasse aquela menina para que não caísse no abismo, para não abortar. Porque o aborto é uma corrente que pesa tanto, que arrasta, que maltrata, porque sempre sentirás essa dor e esse vazio de ter sido assassina do seu próprio filho. O pior para essa menina é que eu, em vez de falar de Jesus e ajudá-la, reconfortando-a, apoiando-a, não, dei-lhe dinheiro para que fosse abortar. Isso sim, num lugar bom, para não ficar prejudicada fisicamente, mas ficou emocionalmente e para a vida toda. Assim como esse, patrocinei tantos outros, mas eu ainda tinha o descaramento de dizer que não matava, que era boa e que era católica, que não era justo, não podia estar naquele lugar horrível. Além disso, também, cada pessoa que me caía mal, eu as odiava e detestava e falava mal delas. Eu era falsa, hipócrita e também era uma assassina, porque não é só uma arma que se mata uma pessoa, também odiar, caluniar, invejar, gozar, fazer-lhe mal, também é matar. Reparar o nosso pecado, reparar o aborto. Como já vos disse, o aborto é o pecado mais grave aos olhos de Deus. Muita gente me pergunta como reparar o aborto, porque não podemos devolver a vida ao bebê, mas na Igreja Católica temos uma bênção tão grande. O sacramento da penitência, porque na confissão Deus perdoa-nos, e o que o sacerdote desliga na terra fica desligado no céu. Glória a Deus por isso. Bendito seja o nosso Deus pela sua bondade. O Senhor perdoa-nos, mas lembre-se daquilo que Jesus disse à mulher adúltera, que fosse em paz, mas não voltasse a pecar. Vai e não peques mais. Outro ato de reparação e de desagravo é o batismo da intenção. Batizar os bebês, como o sacerdote fez hoje nesta celebração. O sacerdote nessa celebração eucarística batizou as crianças abortadas com o batismo da intenção.
e esses bebês saem do limbo. Vejam a sabedoria da Igreja Católica. Esses bebês vão para a glória de Deus. São agora anjinhos que estão a rezar e a interceder pela nossa salvação. Vejam essa beleza, essa economia de Deus. Vejam como Deus transforma tudo para o nosso bem. Nada se perde. E quando um homem ou uma mulher evangeliza sobre o aborto, e se um bebê se salva, isso também é reparação. Quando uma mulher aborta, além de pedir perdão a Deus na confissão ao sacerdote e não voltar a abortar nunca mais, se ainda ajudar a evitar outros abortos noutras mulheres, está a reparar o seu pecado enormemente. Isso é reparação. A minha falta de amor a Deus. A minha relação com Deus era muito triste. Para mim, Deus era aquele que eu só procurava quando tinha problemas. Muitas vezes, quando isso acontecia, ia a correr pedir-lhe ajuda. Quase sempre por problemas econômicos. Era uma relação totalmente econômica a minha relação com Deus. Era do tipo caixa eletrônico. Eu colocava a oração e o pedido para que Deus me mandasse o dinheiro. Eu queria que Deus me amasse e me desse tudo, mas tudo, à minha maneira. E que ninguém me disse que o que estava a fazer era pecado, porque não gostava. O demônio anestesiou minha consciência. Muitas vezes, quando saía da igreja, quando estava com dificuldades econômicas, passava em frente a uma imagem do menino Jesus que havia na igreja, eu tocava na mão do menino Jesus e dizia: ouve-me, dá-me dinheiro que estou precisando. Como alguns fazem com Buda, que lhe esfregam a barriga dizendo que lhes dê dinheiro. Assim fazia eu com o menino Jesus. Imaginem o meu descaramento. Que falta de respeito tão grande. E o Senhor mostrou-me como lhe doeu o meu desamor, a minha falta de respeito. Tanta dor e vergonha sentia agora. E o dinheiro chegava sim, mas desaparecia logo. Era como se quanto mais depressa chegava, mais depressa ficava sem nada. Eu estava ficando numa situação econômica cada vez pior. Nessa altura, uma senhora contou-me que passou por uma situação parecida, mas que foi ter com um pastor, que alguém lhe tinha recomendado, e tudo melhorou. Eu logo que ouvi isso, mais rápido que imediatamente, pedi-lhe que me dissesse onde era, porque iria já para lá. Imaginem a minha infidelidade. E lá vou eu ter com esse pastor que me fez uma oração com imposição de mãos e fez-me comungar à maneira deles. Imaginem, eu recebi o corpo e o sangue do Senhor na minha religião católica. Vou para lá e fazem-me comungar como se fosse a primeira vez. Lá, naquelas celebrações, eram muito animadas, saltavam, aplaudiam. Eu dizia: aqueles padres católicos tão parados, aborrecidos, aquelas missas tão cansativas que até dão sono. Nem tem comparação com estas, que nos fazem sentir tão bem, tão alegres. Eles lá não acreditam em imagens e dizem que isso de imagem é idolatria. Por isso eu já não me ajoelhava diante de um crucifixo, porque era idolatria. Quando eu comecei a frequentar essas igrejas evangélicas, tinha uma vizinha, uma velhinha muito pobre, que vivia em frente à minha casa, e eu ajudava dando-lhe dinheiro para pagar a eletricidade, a água, uma vez ou outra, fazia-lhe umas comprinhas para que ela pudesse comer. Como poderão imaginar, a velhinha gostava muito de mim. Mas quando não temos Deus dentro de nós, até as boas obras ficam sujas com os nossos pecados. Quando comecei a frequentar as igrejas evangélicas, eu gostava disso, porque além das celebrações deles serem alegres, eles diziam que amarravam os espíritos de ruína e coisas assim. O fato é que aquela velhinha era católica, mas eu usei a amizade que ela tinha por mim e consegui convencê-la e comecei a destruir a fé dela. Para resumir, por causa dos conselhos e das ideias que coloquei na cabeça daquela velhinha, morreu sem receber os sacramentos. Ela não quis recebê-los porque ela já não dava mais importância aos sacramentos. Vejam como influenciamos aqueles que estão perto de nós. Quando temos o mal dentro de nós, acabamos por levar os outros conosco para o erro, aqueles que se aproximam de nós. Vejam o que eu fiz com aquela velhinha. Mas quando aquele pastor me pediu o dízimo, fiquei furiosa, porque eu, nesse tempo, já estava arruinada. E eles, para completar a minha ruína, ainda me pediam 10% dos meus rendimentos. Passou-me por completo a emoção do protestantismo. Sexto mandamento: infidelidades. Aqui, eu ainda cheia de soberba, neste mandamento pensava: aqui não me vão tramar, porque nunca tive nenhum amante, sempre fui fiel. Depois de casar, nem sequer dei um beijo a outro, só ao meu marido. Mas o Senhor me mostrou que cada vez que eu andava com os seios descobertos, com as minhas calças coladas ao corpo, com roupas que eu usava, mostrava demasiado o meu corpo. Eu que pensava que aqueles homens me olhavam simplesmente e me admiravam, mas o Senhor mostrou-me como eles pecavam comigo, porque não era uma admiração como eu pensava, mas sim uma provocação, e eles pecavam por minha culpa.
Eu tinha entrado no adultério por exibir meu corpo, porque eu não entendia a sensibilidade masculina. Eu julgava que eles pensavam como eu, que olhavam para mim e diziam, que lindo corpo, mas eles pecavam por culpa minha. Eu nunca fui infiel por me deitar com outro homem, mas era como se fosse uma prostituta na minha espiritualidade. Além disso, eu pensava em vingar-me do meu marido se ele me fosse infiel, e aconselhava outras mulheres a fazê-lo quando descobria que algum marido tinha sido infiel e aconselhava-as mal. Não sejas burra, vinga-te, não perdoes, faz-te valer. Por isso é que nós mulheres estamos tão submetidas, pisadas pelos homens. Sabem, eu e minhas amigas, com estes conselhos, conseguimos que uma amiga nossa se separasse. Ela surpreendeu o marido no escritório quando este beijava a secretária. Nós, com os nossos conselhos, não a deixamos reconciliar-se com o marido, apesar de ele lhe pedir perdão verdadeiramente arrependido. Ela até queria perdoar porque o amava, mas nós não a deixamos. Terminaram divorciados e 2 anos depois ela casou só no civil com um argentino. Imaginem o que nós fizemos. Quando eu aconselhava desta forma, eu estava dentro do adultério. Eu vi, Jesus mostrou-me como os pecados da carne são espantosos, porque a pessoa condena-se mesmo que o mundo diga que está bem. Depois de me casar, só tive um homem na minha vida, o meu marido, mas mesmo assim os pecados também estão no pensamento, no falar e na ação. Foi muito doloroso ver com que tristeza, com o pecado e o adultério do meu pai, nos fez tanto mal. A mim transformou-me numa ressentida e afundei-me no ressentimento contra os homens, e os meus irmãos transformaram-se em 3 fiéis cópias do meu pai. Pensam que são felizes por se acharem muito machos? São mulherengos, bebem e não percebem o mal que fazem aos seus filhos. Por isso, o papai chorava com muito sofrimento no purgatório, quando via o resultado do seu pecado e do exemplo que lhes deu. Condenamo-nos com a promiscuidade. É viver como se fôssemos animais, ratos, cães, etc., aqui e acolá. Não roubar. Caluniar também é roubar. Imaginem que eu dizia que nunca tinha roubado. Eu considerava-me honesta, mas roubei a Deus. Sim, roubei a Deus. Eu vim a este mundo para ajudar e construir um mundo melhor, ajudar a estender o reino do céu sobre a terra. Mas além de não fazer isso, dei muitos maus conselhos e a muitos prejudiquei. Não soube usar os talentos que Deus me deu. Roubei? Claro que roubei. Quantas pessoas roubei o bom nome, levantando calúnias ou espalhando-as? Vocês não imaginam como são terríveis os pecados da nossa língua. E como se reparam. Como reparar o bom nome de alguém depois de espalhar o boato ou calúnia? Como devolver o bom nome àquela pessoa? Isso sim é muito difícil. Por isso, no purgatório, essas pessoas que prejudicaram alguém com suas palavras sofrem muito. Quase toda a gente usa a língua para criticar, para destruir, para magoar, para arrasar o bom nome das pessoas. Essas línguas lá são causas de grande sofrimento. Essas línguas queimam. Como queimam? Vocês não podem imaginar. O Senhor mostrou-me como nos enganamos nos julgamentos que fazemos das outras pessoas. Sabem que, por exemplo, enquanto nós olhamos com desprezo para uma prostituta, o Senhor olha para ela com infinito amor, com infinita misericórdia. Ele vê dentro dela, vê toda a vida dela e vê o que a levou a essa vida. Sabem que muitas delas são consequência dos nossos pecados, até pelo nosso desprezo e falta de amor ao próximo. Alguém estendeu a mão e a sua ajuda a uma prostituta? Ou a alguém que apanharam a roubar? Passamos a vida a julgar e a ver os defeitos dos outros, os seus erros e a condená-las. Mas pelo menos quando virmos alguém a fazer algo errado, calemos a nossa boca e dobremos os nossos joelhos e rezemos por essa pessoa. Talvez não possamos fazer nada mais por ela, mas Deus pode. Não a julguemos nem critiquemos, porque se o fizermos, pecamos mais que essa pessoa. Não podemos de maneira nenhuma levantar falsos testemunhos ou colaborar para que se espalhem, nem julgar, nem mentir, porque estamos a roubar a paz dessa pessoa. E cuidado, porque a mentira é sempre mentira, não há grandes ou pequenas, verdes ou amarelas ou cor-de-rosa. Mentira é sempre grave, e o pai da mentira é Satanás. No meu caso, tanta mentira para quê? A minha vida ficou a descoberto à luz de Deus. E vocês? Mas saibam que no outro lado ninguém vai brigar, ninguém vai reclamar. Lá é só a vossa consciência e Deus. No meu caso, por exemplo, os meus pais estavam ali vendo as minhas mentiras, mas a minha mãe não me denunciou. Só me olhava com infinita ternura.
E a minha pior mentira foi mentir a mim mesma, quando dizia que não matava, não roubava, que era boa pessoa, que não tinha nenhum mal a ninguém e que Deus não existia, e que ia para o céu assim mesmo. Que vergonha tão grande que eu senti agora. O Senhor continuou a mostrar-me que, enquanto na minha casa se desperdiçava comida, noutras casas do mundo havia fome. E disse-me: Olha, eu tinha fome, e olha o que tu fizeste com o que eu te dei. Desperdiçaste. Eu tinha frio, e olha com o que tu fizeste, escravizada às modas. Ou que dirão as aparências, as roupas caras de marca e as joias, gastando 150.000 pesos em cada injeção para estar delgada, escravizada ao teu corpo, e fizeste um deus o teu corpo. Olha quantos não tinham que vestir ou que comer, quantos não tinham com que pagar as suas contas, e mostrou-me a fome dos meus irmãos, e como eu também era responsável pela fome e as condições em que estava o meu país e o mundo. Porque todos somos responsáveis. Mostrou-me como eu tinha a ver com tudo isso, porque quando eu tinha falado mal de alguém, essa pessoa tinha perdido seu trabalho e o sustento da sua família, e tinha-lhe roubado a honra e o bom nome. E como eu devolveria depois esse bom nome? Mostrou-me que era mais fácil devolver dinheiro roubado, porque podia devolver e reparava esse pecado. Mas depois de roubar o bom nome de uma pessoa, depois da calúnia já estar espalhada, quem pode devolver o bom nome dessa pessoa? Tanto mal se faz a essa pessoa a nível de trabalho ou na relação com outras pessoas. Matrimônios destroem-se. Tanto mal, tanto mal. No próximo vídeo, nós veremos a partir da página 75. Continue nos acompanhando.